É hoje, a bola rola e como rola lá em Bragança Paulista, vamos falar tudo sobre Red Bull e Bragantino e Vasco. Desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e logo mais às 6h30 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar lá em Bragança Paulista, Red Bull, Bragantino e Vasco pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou, como preferir, 11ª rodada do retorno. Bom, eu estive pesquisando o jogo no turno e acabei me lembrando, já nem me lembrava, o Bragantino venceu por 2-0 aqui em São Januário. Que, aliás, até lembrei que foi o último jogo que a CBF me aprovou de ir lá em São Januário, que foi até um jogo que os produtores de conteúdo ficam, né, que até a Jéssica Dias, eu acho que ela acha que tem uma preferência que por ela ser TV, ou ser canal, e ela acabou reclamando que eu estava ali, mas acabei indo para onde fica a imprensa escrita e vi de perto, né, porque onde a imprensa escrita fica atrás do gol oposto da estátua do Romário, fica bem de frente à estátua do Roberto Dinamite. E eu vi bem os dois gols do Bragantino, inclusive do Pita, que foi o segundo gol, um bonito gol. Para quem antes veio chegando, que acha que não pode reconhecer efeito do adversário, mas quem quiser ser estudante de jornalismo, não tenho pretensão de virar professor, mas se um dia virasse professor e desse aula de curso, né, ou pós de jornalismo esportivo, primeiro eu faria um torcedor do Vasco, por exemplo, um torcedor do Flamengo, reconhecer qualquer time, reconhecer que o seu time jogou mal, quando jogar mal, quando houver pênalti contra o seu time, reconhecer que foi pênalti. E quando um adversário faz um gol bonito, reconhecer que aquele gol foi bonito. E aquele gol do Pita foi bonito, né? Um cruzamento, ele matou a bola no peito, sem deixar a bola cair, bateu sem chance com o Léo Jardim. O primeiro foi uma confusão na área, que o Júnior Capixaba empurrou para a rede. O segundo, que foi bonito, do Pita, de um Vasco que ainda estava confuso, o time ainda estava começando a aprender a filosofia do Fernando Diniz, mas já dava isso, né, da boa fase que o Nuno Moreira atravessa hoje, e do Ryan. O Ryan, quando o jogo estava 0-0, inclusive, perdeu uma boa oportunidade, até que ele fez a jogada em si, até que ele foi inteligente, né, se antecipar, colher a bola para o meio e chutar, tentou botar por baixo da perna do goleiro, mas o goleiro fechou as pernas e evitou o gol, que seria o Vasco fazendo 1-0, mudaria a história do jogo. Aí depois a defesa, algum problema do Vasco, era a defesa, vacilou e o Bragantino fez 2 gols. Agora aí o Vasco tem que fazer o Bragantino sentir mesmo aquele gostinho desagradável que é perder em casa. E o Bragantino vai querer vencer o Vasco no turno e retorno para também tentar subir na tabela. Então, um jogo que vale muito para os dois lados, lá em Bragança Paulista. E vai ser um jogão de bola lá, que terá a transmissão do Grupo Globo, né? Mas não da aberta, na Sport TV e na Premier. E para falar do Bragantino, nada melhor que o Diego Pérez, da Rádio 102 FM de Bragança Paulista. Fala aí, amigo!
Fala galera, prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse Red Bull Bragantino, de que maneira chega, o time comandado pelo Fernando Seabra para enfrentar o Vasco nesse domingo, e chega muito mal, chega numa sequência ruim. O Bragantino perdeu por 1-0 para o Juventude em Caxias do Sul, mas apesar da vitória no Jacone, o Bragantino jogou muito mal, assim como foi também no segundo tempo na partida contra o Palmeiras, em que perdeu de 5-1. Então vem de 2 derrotas consecutivas e de um trabalho muito contestado, tanto do Fernando Seabra quanto da direção do clube também, e os jogadores que não têm demonstrado em campo. O técnico Fernando Seabra até falou de falta de atitude pela primeira vez depois da última rodada. O Bragantino tem a volta do Lucas Barbosa, que é muito importante porque mexe um pouco na configuração do time. O Juninho Capixaba, que estava jogando por dentro, deve voltar à lateral esquerda. Com isso, o Vanderlan vai para o banco de reservas e o Lucas Barbosa atua no ataque ao lado de Nátila Quintana e de Eduardo Sacha, que também deve ser outro retorno ao time titular no lugar do Thiago Borbas. Assim, um provável time do Bragantino tem o Cleiton no gol, Hurtado pela direita, a zaga com o Pedro Henrique, a dúvida entre o Alex Vinícius e o Gustavo Marques. Eu acho que vai o Gustavo Marques, na esquerda o Juninho Capixaba. Meio campo com o Gabriel, Matheus Fernandes e John, o ataque com o Nacho, o Lucas Barbosa e o Sacha. Essa dúvida na zaga é por conta da ausência do Guzmán Rodrigues, principal zagueiro do Bragantino. Teve uma lesão séria, acabou rompendo o ligamento do joelho e não joga mais nesta temporada. O Pedro Henrique, que saiu com dores na coxa direita no intervalo do jogo contra o Juventude, a princípio não preocupa. A dúvida será sanada amanhã, quando o Bragantino divulgar aí a lista de relacionados, que pode ter a volta de Isidro Pita, que se recuperou de lesão. Antes de machucar, era, ao lado do John, o melhor jogador do Bragantino, então é um retorno muito comemorado caso se concretize. Ele realizou trabalhos parciais com o elenco durante essa semana de preparação. Ele, o Bruno Gonçalves, que retornou de empréstimo, o Davi Gomes, são dúvidas aí para a relação do Bragantino, visando esse confronto importantíssimo para o clube contra o Vasco da Gama em Bragança Paulista. De Bragança Paulista, Diego Pérez para os amigos. Grande abraço! Galera, já no lado do Vasco, o técnico Fernando Diniz não poderá contar justamente com o menino Ryan, que se lesionou na vitória de 2-0 sobre o Fluminense. Terá que cumprir suspensão, estou ficando maluco, é mole. Terá que se tratar no departamento médico para, quem sabe, voltar no jogo de domingo que vem contra o São Paulo, no dia do meu aniversário, dia 2 de novembro, lá em São Januário. Estamos na espera da CBF, ossos de ofício, tem que trabalhar, inclusive, o dia de aniversário, lá em São Januário. Então, esperamos que o Vasco mantenha a pegada que vem tendo no lugar. No Ryan vai entrar o Aécio, que retorna, tendo uma oportunidade de novo entrar no time titular. E o resto do que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Hernan, Cuesta e Lucas Piton, Barros e Felipe Coutinho. Nuno, Andrés Gomes e Vaes serão esses 11 que iniciaram jogando logo mais em Bragança Paulista. Então, é isso, galera. Até as 5h30 da tarde com análise rápida da escalação. Na hora do intervalo, análise rápida do primeiro tempo e repercutir tudo que rolar lá em Bragança Paulista. Até mais.